A continuidade ao nosso estudo da cinética microbiana para o Acetobacter aceti, fermentação acética, agora que já foi feita a primeira parte, que era o estudo da cinética, do efeito da temperatura sobre a cinética de crescimento celular e sobre a morte térmica celular. Esse estudo foi feito para achar o ponto de máximo da curva, que poderia ser feito visualmente. Se o objetivo fosse simplesmente encontrar a melhor temperatura, você poderia ter usado estratégias ainda mais simples, por exemplo, feito um ajuste polinomial, derivado polinômio, feito uma interpolação quadrática nos pontos próximos ao ponto de máximo e encontrado o ponto de máximo. Então, que na verdade ele não é o máximo do ponto com maior valor experimental. O ponto de máximo que a gente quer, na verdade, é o ponto de máximo do modelo ajustado, tá? E então, agora que você obteve isso, você obteve um valor de μ máximo e uma temperatura. Qual é o objetivo nosso agora? É simular um processo que ocorre nessa temperatura de máxima taxa de crescimento celular específico. E vamos então analisar um pouco mais a fundo o processo do Acetobacter, né? Uma bactéria gram-negativa e flagelada, aqui você pode ver algumas micrografias dela. O Pasteur provou que o Acetobacter aceti ele é capaz de fermentar o etanol a ácido acético. Gravem essa relação, que ela vai ser muito importante para o desenvolvimento da tarefa. A relação teórica do Acetobacter, o micro-organismo é o biocatalisador, convertendo etanol em ácido acético. Essa é uma reação extremamente importante para a indústria, né? O principal produto do uso cotidiano é o vinagre, com certeza, mas ela também é utilizada para produzir acetatos, e os acetatos são base da indústria do rayon, dos plásticos, das borrachas, enfim, uma série de derivados. Aqui a gente tem algumas figuras da indústria que trabalha com isso. Aqui vocês podem ver uma bateria de reatores tanque, aqui as bombas dele, né, são tanques agitados, aço inox 360L, um aço adequado para o processo de esterilização. Aqui vocês veem o reator coluna de bolhas, pode ver que na verdade é uma coluna muito alta. E assim, o reator coluna de bolhas ele apresenta algumas vantagens práticas quando você trabalha com um produto de baixo valor agregado, né, uma commodity. Por exemplo, as próprias bolhas elas podem facilitar o processo de homogeneização, de mistura. E você facilita a chegada do oxigênio se você está trabalhando com um processo aeróbio. Por outro lado, você tem que tomar cuidado com a questão das bolhas estourarem, arrastarem as células e matarem as células pelo cisalhamento relativo ao estouro da bolha. E aqui a etapa do invase, apesar de não ser do coração da engenharia química, digamos assim, o invase, muitas vezes, uma etapa mecânica pós-processamento que muitas vezes é muito importante, né? Afinal de contas você precisa transportar o seu produto. Aqui a gente tem um fluxograma bastante simplificado do processo, mostrando aqui a entrada do oxigênio e do etanol, né, o pré-tratamento do gás, a etapa de você faz um pré-aquecimento da mistura reativa antes de colocar no bioreator. Por quê? Porque você quer que o bioreator esteja trabalhando na temperatura adequada, que nem sempre é a temperatura máxima de máxima taxa de crescimento celular. É um pouco perigoso na vida real você fazer isso. Por quê? Porque, como vocês viram no gráfico da última tarefa, eu vou mostrar ele aqui. Se você passar um pouco da temperatura máxima, você pode favorecer a morte celular. E aí o que vai acontecer? Você perdeu o seu biocatalisador, a parte mais importante do bioprocesso você perdeu. Então, às vezes, se você não conta com um sistema de controle muito refinado, pode ser vantajoso você trabalhar aqui, por exemplo. Que você está com a taxa bem próxima ao máximo, e se você tiver uma oscilação positiva da temperatura nesse sentido, você não vai matar seus micro-organismos, suas células. Tá? Isso é muito importante quando se pensa no projeto do bioreator. Lembrar também da qualidade do controle de temperatura é importante.
e as etapas de pós-processamento, né, destilação e extração. Bom, aqui falava um pouco do estudo do Romero e Cantero, que a gente comentou na última aula, o modelo que eles utilizaram, que foi o utilizado para calcular o máximo e a temperatura correspondente, que são os dados de processo que a gente vai utilizar agora. Tá? Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo nosso vai ser agora simular um bioreator. E, deixando claro, a gente vai ignorar o problema da transferência de massa de oxigênio. Certo? Nosso objetivo é simular a produção de um bioreator. Isso vai te permitir fazer, por exemplo, o balanço de massas, fazer o dimensionamento desse bioreator. Então, qual vai ser o objetivo aqui? Você vai partir de duas concentrações iniciais de substrato e você vai construir o perfil de concentração de produto, substrato e concentração de células, né, o X, S e o P, para um tempo de 24 horas, uma batelada de 24 horas. A gente não está trabalhando com regime batelada nem reator contínuo, estamos trabalhando com reator batelada simples. E vamos simular. Lembrem-se, as três equações elas estão acopladas, a equação do substrato, do produto e da biomassa. Então, quando você for montar o método numérico, numa mesma linha tem que ter as três variáveis e o μ para aquele tempo, né? Porque o μ está relacionando todos os parâmetros juntos, assim como as células, certo? Eu aconselho você utilizar um método numérico simples primeiro, por exemplo, um método de Euler simples, não um método de Runge-Kutta mais complexo, porque senão você tem que colocar vários termos para calcular cada um desses. E são três termos acoplados, é uma equação tanto quanto trabalhosa. Tá. Aqui está o modelo que os dois pesquisadores utilizaram. Esse modelo ele é muito parecido com o de inibição pelo substrato, que foi visto para as enzimas, né? Aqui o etanol é o substrato da célula. O acetobacter está convertendo o etanol, o seu substrato, lembrando, o substrato é o reagente da reação bioquímica, em ácido acético. E ele tem um efeito aqui, uma constante de inibição pelo substrato, né? Esse efeito aqui, certo? Vocês vão partir... Aqui já é dado alguns coeficientes importantes, por exemplo, o coeficiente MS, que é o que? É o consumo de substrato relacionado às atividades de manutenção celular, alguns dos coeficientes de rendimento teórico, certo? E vocês vão partir de duas concentrações iniciais de substrato, 12 gramas por litro, 24 gramas por litro, e uma concentração inicial de células, se eu não me engano aqui, de 0,002 gramas por litro. Todas as informações que forem necessárias, elas estão tanto aqui quanto no arquivo do pré-relatório. Então não precisa se preocupar. Tudo que precisa para fazer o cálculo está dado. Tá? E, muito importante, não existe fase de latência. Isso qual é a grande necessidade dessa informação? Porque note que essa equação diferencial aqui, lembrando, isso é uma equação diferencial, ela não prevê um tempo morto, um tempo de latência. Ela parte do pressuposto que tão logo você colocou no reator, as células estão se reproduzindo, produzindo produto. Então, se você tivesse um tempo de latência, você teria que somar esse tempo, tá? Mudar o referencial, uma mudança simples de referencial, certo? E vocês vão comparar e analisar o porquê das diferenças, ordens de grandeza de formação ou não, efeito possível de inibição ou não. Esse é o objetivo da tarefa. Analisar, por exemplo, isso é importante porque se você estivesse planejando uma batelada dessa, com qual concentração inicial de substrato você começaria? Não adianta você simplesmente maximizar o substrato se aqui você tem um efeito de inibição, certo? Então, boa sorte a todos e mãos à obra.